Olá, eu sou Michel Saia, fotógrafo de pessoas. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal do YouTube. E hoje iremos falar sobre 7 passos para criar uma live que conecta. Eu gostaria de começar o vídeo de hoje fazendo uma pergunta para vocês. Vocês têm medo ou conhecem alguém que tem medo em fazer alguma live? Às vezes as pessoas ficam com medo de errar no meio da live, de ficarem perdidas ou até mesmo de não ter pessoas assistindo as primeiras lives. Você ou algum conhecido passa por essa situação? Então esse vídeo foi feito pensado em você. Vou passar para vocês 7 passos de como vocês criarem uma live para conectar com o seu público. Então, o primeiro passo é crie um compromisso com a sua audiência. Ah, mas Michel, o que seria isso? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida e sempre estive atrás das câmeras. Porém, os tempos mudaram. Hoje eu preciso estar mais presente junto com vocês. Então, para isso, foi criado um compromisso em que eu me comprometi a realizar uma live por semana com vocês. Esse é o primeiro passo e vou dizer que é um dos passos mais importantes. Por quê? Nós temos a tendência de ir empurrando com a barriga, deixando levar, principalmente para coisas que a gente não tem tanto, não domina tanto, ou tem um pouco de medo ou receio. Então eu sempre fui empurrando, até que chegou o dia que a Fer, que trabalha comigo, ela falou assim, não, Michel, a live está marcada, vai ser dia tal hora, se vira. E aí não tinha mais como fugir. Então esse é o primeiro passo. Tá com medo? Pensa, reflita e vai com medo mesmo. Porque se você não criar esse compromisso, você não iniciar esse processo, você nunca vai fazer. Como é algo que te incomoda, como é algo que te faz sair da zona de conforto, a tendência é você ir deixando para depois. E a gente sabe, né? Esse deixar para depois acaba nunca vindo. Agora vamos para o segundo passo. O segundo passo seria definir o melhor dia e horário para realizar a sua live. Ah, mas Michel, como que eu faço isso? Vou te dar 2 principais sugestões. Primeira sugestão, dentro das suas configurações do seu perfil profissional do Instagram, vá na aba Público. Lá o Instagram ele te informa quais que são os dias e horários em que seu público, seus seguidores estão mais online. Então você pode aproveitar essa informação para realizar uma live nesse dia em que os seus seguidores estão mais online no celular. Isso é um ponto que eu acho legal, né? Ou você tem a segunda opção, que é faça uma enquete nos stories, em que você coloque algumas sugestões, 2 ou 3 sugestões, e peça para seus seguidores votarem. São 2 sugestões que eu acredito que com elas você consiga pensar no melhor dia e horário. E também, claro, você pode fazer uma mesclagem dessas 2 situações. Veja o horário que o pessoal está mais presente online e as respostas dos seus seguidores. Complementando o segundo passo, realize testes. Principalmente no início, é melhor você testar alguns dias da semana e alguns horários para ver o que encaixa melhor com a sua audiência. Por mais que você tenha checado no perfil do Instagram ou perguntado para eles, pense em fazer testes, porque não necessariamente o dia que você escolheu realmente é o melhor dia. Então faz um dia, testou, foi pouca aceitação, tenta no outro dia da semana, tenta mudar o horário. Então realize testes até você chegar à sua melhor definição de dia e horário. Para mim, no meu caso, realizamos alguns testes e chegamos à conclusão que de segunda-feira às 8h05 da noite seria o melhor dia e horário. Legal, gente? Então, agora vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é organize sua agenda. Por quê? Você cria um compromisso. Depois que você criou um compromisso com a sua audiência, não adianta você fazer uma live de vez em nunca, correto? E também não adianta você só fazer essas lives nesse período de quarentena que a gente está passando. Então, pense e organize para que você tenha uma continuidade dessas lives neste momento da quarentena e daqui em diante. Isso é muito importante, porque se você fizer uma live de vez em nunca ou quando der,
a gente sabe que sempre não vai dar, né? Sempre vai arrumar algum imprevisto, alguma coisinha que vai impedir que você realize essa live. Então, monte sua agenda e minha sugestão é, eu realizo uma live por semana e eu também já tenho a minha agenda do mês organizada, inclusive com os temas que eu vou estar abordando nas lives. Isso ajuda muito. Por quê? Às vezes, durante a semana, você pode ter alguma ideia. Você fala, legal, posso encaixar essa ideia na live do dia tal. E aí você já vai construindo ela ao longo da semana com as ideias que você pode ir tendo. E para finalizar esse terceiro passo, cuide para que você faça as lives com uma frequência. Defina qual que é a melhor frequência para você. No meu caso, optei uma vez por semana. Mas no seu caso, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, veja o que encaixa melhor dentro da sua realidade, mas depois que você assumir esse compromisso, não falhe. Cuide para que no dia definido você esteja online no horário combinado. Agora o quarto passo, defina o local para realizar as lives. Aí você vai me perguntar, mas Michel, eu preciso de uma sala exclusiva para isso? Não. É claro que se você tiver uma sala em que você possa dedicá-la para gravação de lives ou de conteúdo, perfeito. Se caso você não tiver, escolha um cantinho, ou na sua casa ou na sua empresa, com uma mesa, enfim, para que você possa reservar aquele cantinho para a realização das lives. O importante é você pensar em um local que seja tranquilo, em um local que não tenha muito barulho, um local que não tenha barulho externo, enfim, são alguns pontos para você observar. E é claro, avise as pessoas que estão contigo em casa ou na empresa que você está ao vivo, para você não ter nenhuma surpresa no meio da live. Então, pense bem no local, pense no fundo, o fundo também é importante. Então, se você tiver uma parede de fundo legal, mais tranquilo, se você tiver o fundo do seu escritório, da sua casa, né, fique atento também para que as pessoas passando, enfim, para ficar uma live ou um conteúdo aí de qualidade. Pessoal, antes da gente continuar, gostaria de pontuar um item para vocês. Este vídeo é um vídeo que eu pensei principalmente nas pessoas que nunca fizeram live ou que se sentem com medo em fazer live. Porque esses primeiros passos, para quem já realiza lives há algum tempo, parecem um pouco básicos ou óbvios. Mas eu pensei naquela pessoa que gostaria de fazer, mas não sabe nem por onde começar. E agora, vamos para o quinto passo. O quinto passo é som e iluminação. Por mais óbvio que isso pareça, lembre-se, as pessoas que estão em casa te assistindo, elas têm que te ver bem e te ouvir também muito bem. Então, para isso, eu vou falar um pouquinho para vocês desses dois pontos. Com relação à iluminação, não vou me repetir aqui, convido para vocês assistirem aqui no meu canal o vídeo Domine a Fotografia com o seu celular em 9 passos, onde lá eu apresento um pouquinho da iluminação. Combinado? Agora com relação ao som. O som também é extremamente importante. Vou apresentar um pouquinho para vocês. Primeiro, teste se o seu celular apresenta um áudio de qualidade. Se o áudio do seu celular, naquele ambiente em que você optar por gravar, realizar as lives, for bacana, perfeito, mantenha o áudio do celular, não tem que investir em nada com relação a isso. O áudio fica ruim, as pessoas não conseguem me entender, eu não consigo me entender direito, então vamos partir para o microfone. Aí eu tenho algumas opções para vocês de microfone. A primeira opção, ela é bem bacana, porém tem um investimento extremamente alto, que é os fones de ouvido sem fio, Bluetooth, tanto para Android quanto para iPhone. Eu dei uma pesquisadinha, eles giram na faixa de R$900, os lançamentos da Samsung. Existem outros mais baratos, porém tem muitas e muitas reclamações que não funcionam. Então o legal seria ou o original Samsung ou o original da Apple. Aí é uma facada. Então, não pretendo investir nisso? Ok. Outra opção são esses fones aqui, que alguns celulares já vêm junto, outros não, mas você pode estar adquirindo uma qualidade de gravação e reprodução muito boa. Porém, por que eu não gosto desses fones? Por dois motivos. Primeiro, em você ficar com eles aqui no ouvido, você não consegue se ouvir direito, fica até estranho. E um outro ponto é com relação à estética.
porque você tem que ficar com aquele fio pendurado aqui e tal. Eu particularmente não gosto. Outra sugestão de microfone que eu gostaria de passar para vocês são os microfones de lapela, igual eu estou usando aqui. Porém, muito cuidado com esse microfone. Os mais baratinhos que você encontra para vender na internet, normalmente eles são piores do que o próprio som do celular. Então, não usem ele. O que eu recomendo é um da Boya, que é o que eu estou usando aqui, que a qualidade de áudio dele é perfeita. Porém, ele gira na faixa de R$120. Mas se você quiser um áudio de qualidade para realizar as lives, tanto em ambiente interno quanto externo, então no ambiente externo, esquece o microfone do celular. Então, pensem numa lapela, custa na faixa de R$120 no Mercado Livre. E importante, quando vocês forem ver a questão do microfone, verifiquem se ele funciona para o celular, porque o conector do celular ele é um pouquinho diferente do conector padrão, então nem todo microfone funciona no celular. E agora, vamos para o sexto passo. O sexto e o sétimo passo, eles já também se aplicam para pessoas que já têm uma certa experiência com lives ou já realizam elas, combinado? O sexto passo é conteúdo e roteiro. Muitas pessoas me perguntam, mas Michel, que conteúdo eu devo abordar? Qual é o tema que eu devo usar para minha live? Não tenho como te responder. Porque o tema e o conteúdo eles têm a ver com o que a sua audiência quer ouvir, com o que você pode ensinar para a sua audiência. Então, pense nessa situação. O tema ele tem que ser relevante para a sua audiência, mas também você tem que dominar e você tem que saber como você apresentar esse tema. Não adianta você escolher um tema que seja apenas interessante para a sua audiência, porém que você não domine. Não dá muito certo, ok? Então pensem bem em temas, assuntos que vocês podem ajudar a sua audiência. Combinado? E é claro, para não se perder, vocês devem criar um roteiro. Como que funciona esse roteiro? Eu divido o meu roteiro das minhas lives em 3 pilares. Primeiro pilar, abertura, segundo, conteúdo e terceiro, encerramento. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho que consiste cada um desses pilares. O pilar de abertura, ele é no início da live, porque o que acontece? Os primeiros 10 minutos de uma live, as pessoas elas demoram um pouco para entrar. Então, se você começar o conteúdo logo no início da live, as pessoas que forem entrando, logo a hora que elas forem entrando, elas já vão ficar meio perdidas. Vão chegar meio que na metade. Então o que eu faço? Eu inicio a live com uma música, agradecendo a presença do pessoal, talvez até contando um pouco uma história. Então eu prendo a atenção de quem já está assistindo, de quem já entrou na live nos primeiros minutos e nesse mesmo tempo eu vou aguardando enquanto as pessoas vão entrando. Isso é muito melhor do que eu sentar na frente do celular e ficar assim. Então, gente, boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar. Tem muita gente entrando ainda. Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar. Por quê? Se você fica nessa, vamos esperar, tem gente entrando, vamos esperar. As pessoas que entraram no horário, elas acabam falando, e por que eu entrei no horário se ele vai esperar? Então, aí você acaba prejudicando as pessoas que entraram no horário. Então, os 10 primeiros minutos, interaja com o pessoal, prenda a atenção deles, uma música, uma história, e com isso você vai dando tempo para que o pessoal vá entrando. Legal? Segundo pilar é o pilar do conteúdo. Eu costumo dividir esse conteúdo em alguns passos ou em alguns tópicos, para que também me facilite na hora de estar apresentando para vocês. Então pensem sempre nisso. Divida o seu conteúdo em passos ou tópicos para que você não se perca. Não adianta você colocar o conteúdo, mas simplesmente colocar assim, conteúdo, hoje eu vou falar sobre flores. Legal. E aí você só ir falando, mas sem os tópicos. Porque vai chegar um determinado momento em que você vai pensar, será que eu já abordei isso? Será que eu não abordei? Então pensem muito bem nisso. Divida em tópicos. O que eu faço também, eu coloco um tempo para cada um desses tópicos, porque assim eu sei se eu estou dentro do horário ou se eu estou adiantado ou atrasado, porque o Instagram ele limita a live em apenas 1 hora. Chegou em 1 hora, ele derruba. Então eu coloco o tempo que eu vou gastar para cada um desses tópicos. E com isso eu sei
E se algum tópico eu falar mais rápido, eu posso estender a explicação do próximo tópico. Se eu estender muito a explicação dos primeiros tópicos, eu vou ter que acelerar um pouquinho no final. Então, gente, pensem muito bem e se controlem com relação ao horário. E aí, sobrou um tempinho, você pode aproveitar esse tempinho para que você abra para perguntas, para que você responda as perguntas que o pessoal já foi fazendo desde o início da live. Um ponto bem importante é, a live ela não precisa durar 1 hora. Se a sua live precisa durar menos tempo, perfeito também. O que eu vou dizer para vocês é, não fiquem enrolando a live para que ela dure 1 hora. Se ela durar 45 minutos, 50 minutos, mas tiver um conteúdo conciso, um conteúdo objetivo de qualidade, perfeito. É melhor do que você ficar 10 ou 15 minutos enrolando na live para que ela dure só 1 hora. Para finalizar esse passo, a questão do encerramento. Normalmente no encerramento eu costumo deixar uma mensagem e fazer um pedido para uma chamada para ação, para que a pessoa ela conheça seu canal no YouTube, te siga no Instagram, acompanhe suas redes sociais, responda uma enquete. Então isso eu acho bem importante, você encerrar, agradecer a presença, passar uma mensagem que tenha a ver com o conteúdo e finalizar com uma chamada para ação. Beleza, gente? Então esse foi o 6º passo. Eu acredito que já deu uma clareada um pouco aí na cabeça de vocês. E agora, para finalizar, chegamos ao 7º passo. O 7º passo é o dia da live. O que eu faço no dia da live? Durante o dia, como minhas lives são à noite, eu faço uma nova chamada para o pessoal, falando um pouco do tema, falando um pouco e convidando as pessoas a assistirem. 1 hora antes do início da live, eu começo toda a minha preparação. Então, que eu vou cabelo, roupa, realizo os testes da iluminação, do celular, vejo se está tudo ok, já deixo a minha música no jeito, já deixo o roteiro no jeito também no notebook. Então isso eu me organizo 1 hora antes. Dá tempo tranquilo para você se organizar, testar e também eu aproveito para revisar o roteiro e revisar o conteúdo. Claro que eu não deixo para estudar na última hora. Eu monto, eu estudo, porém nessa última hora e antes do início da live, eu repasso todo ele. Esses são os pontos que me ajudam bastante. Então, para que a hora que eu iniciar a live, tudo esteja funcionando perfeitamente. Agora, eu queria abordar alguns bônus com vocês. O primeiro bônus é com relação a um tecladinho Bluetooth. A gente tem esse tecladinho aqui, que a gente conecta ele no celular por Bluetooth, onde eu consigo digitar lá no Instagram muito mais fácil. E também, se eu precisar, eu consigo interagir melhor com as pessoas. Mas, Michel, eu preciso investir no teclado Bluetooth? Não necessariamente. Se você tem um celular mais novo, que a saída dele é USB-C, normalmente eles vêm com esse adaptadorzinho, onde você pode plugar qualquer kit de teclado e mouse sem fio, que eles também funcionam perfeitamente. Agora, bônus 2. Nesse segundo bônus, o que eu faço? Enquanto eu estou realizando as lives, eu já montei um esquema com um tripé, em que eu posso colocar tanto o meu celular quanto o meu webcam. E a webcam eu deixo ela gravando pelo Zoom no notebook, que fica aqui do meu lado. Então, no final da live, eu tenho todo o conteúdo gravado em que eu posso estar utilizando, ou aqui no YouTube, ou no Facebook, em trechos, ou até mesmo no Instagram. Então isso ajuda muito vocês, já que o Instagram, depois de um dia, você não tem mais acesso, ajuda muito a vocês terem essa live gravada e usar os trechinhos dela enquanto vocês precisarem. E para finalizar, terceiro bônus, realize suas lives com a mesma qualidade, com a mesma empolgação, independente da quantidade de pessoas assistindo. Claro que logo no início, poucas pessoas vão te assistir, mas depois que você começa a entregar um conteúdo de qualidade para a sua audiência, você tem uma frequência, uma constância nas lives, vai aumentando gradativamente o número de pessoas assistindo. Porém, lembre-se que aquelas 5 primeiras pessoas que te acompanham desde o início, elas também são importantes, porque elas vão falar bem de você. Entregue o conteúdo com qualidade, independente da quantidade de pessoas assistindo. Então, esses foram 7 passos para criar lives que conectam com a sua audiência. Pessoal, fez sentido para vocês? Te ajudou? Ou você conhece alguém que quer fazer live e tem meio que medo? Manda esse vídeo para ele. E é claro, ficou alguma dúvida? Coloca aqui embaixo nos comentários. E antes de fechar,
se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e também ative o sininho para as notificações. Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo.